dia. Ele já lançou 2 livros, mas a gente pode dizer que essa é uma estreia. É que os 2 primeiros foram romances e esse agora ele está estreando, vamos dizer assim, num outro segmento, contos e crônicas. Daí vem Fazenda e Bacazinho, mas nós já vamos falar daqui a pouco sobre o livro, porque quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o escritor Nonato Reis, escritor e jornalista Nonato Reis. Bom dia, posso chamar de Reizinho, né, Reizinho? Claro, como sempre. Reizinho, para nós é Reizinho, foi nosso Isso. colega de trabalho, essa coisa toda, Isso. então Bons continua sendo Reizinho. Eu posso dizer que esse livro é uma estreia mesmo? É uma estreia, porque na verdade a minha estreia na literatura deveria ser com o conto e a crônica, né? E esse livro aí ele reúne contos e crônicas. E ele estava planejado há 3 anos. Eu lembro, a gente já falou dele, né? Por Mas isso que eu estava aí, tão ansiosa por ele. Mas aí, em razão da irrupção de Lipe e Juliana e a saga de Amaralinda, que foram livros que eu não havia planejado para escrever, eles surgiram de repente, aí acabou adiando o projeto da Fazenda Bacazinho. Ah, quer dizer que Lipe e Juliana e a saga de Amaralina, eles acabaram andando sozinhos e passaram à frente. Eles chegaram e tomaram conta do espaço, né? Engraçado. Eu acho muito engraçado quando os autores falam isso, escritores, quem escreve novela sempre diz isso, que você começa a obra, mas depois que você começa, ela não é mais sua, ela passa a ter vida própria. Isso acontece mesmo. E isso é muito verdade, isso aí, porque quando você começa uma história, você tem ideia, né, de como a história vai se desenvolver e até do desfecho da história. Mas você não tem nenhuma garantia de que o roteiro vai seguir aquilo que você traçou. O desenvolvimento da história, o desempenho dos personagens é que vai determinar como a sua história, qual o curso que a sua história vai seguir. Entendeu? É mesmo? Mas eu fico pensando assim, se a gente que está escrevendo a história, se os personagens fomos nós quem criamos, se tudo for planejado pela gente, como é que de repente eles resolvem tomar conta da situação? Pois é, a literatura, ela caminha num terreno subjetivo, né? Mas sempre no sentido de criar forma, né? De criar vida. Por isso é que num dado momento ela casa com a realidade e aí é que a obra ganha vida, né? E muitas vezes você não sabe se um personagem ele é de fato real ou ele é fictício. Muita gente me pergunta, a Amaralinda existiu? Eu acabei de perguntar. Juliana, ela existiu? Não existiu. Mas mesmo quando os personagens existem, quando eles são reais, quando você conviveu com eles, como é o caso do Lipe e Juliana, né? Que você conviveu com eles, como é o caso também da saga de Amaralina, que foi uma história vivida por você. Isso. Mesmo nessa situação, onde você tem domínio completo e conhecimento completo da situação, a história consegue ir sozinho? Consegue, assim, tem um núcleo objetivo que você não tem como mudar, que é a história mesmo, é a base, né, que sustenta a tua narrativa. Mas, quer dizer, a moldura quem dá é a literatura, né? Que é ficção, né? Que é imaginar. Aí é que entra, porque se você for pegar só o núcleo duro, né, só a história em si, ela não vai despertar interesse nenhum. Vamos pegar a saga de Amaralina, quando era a questão do meio ambiente, a briga pela preservação do rio. Isso. Se você pegar só, aquilo é só o gancho, como a gente chama, né? Isso, é o que vai sustentar a tua narrativa, né? Vai sustentar. Mas você tem que enfeitar com tudo que vem ao redor. Você tem que criar vários personagens, esses personagens têm que interagir, você não sabe para que lado ele vai. Por exemplo, no caso da saga de Amaralinda, quando eu criei a Tia Zumira, eu não imaginei que ela fosse criar aquela dimensão toda. Tia Zumira era meio doida, vamos combinar, ela só né? era uma fofoqueira, mas assim... Quer dizer, na verdade, ela era uma fofoqueira? Ela era uma fofoqueira, porque toda comunidade tem uma fofoqueira, tem uma pessoa que gosta de se mexerico, de estar se intrometendo na vida dos outros. Quer dizer, na realidade ela era aquilo, Ela né? era aquilo. Aí você que deu o enfeite mas total. Mas aí ela acabou não sendo vista só como uma fofoqueira, era como uma entidade depois ela... mística, sobrenatural e que tinha um carisma enorme, as pessoas gostavam dela, verdade, apesar ela de tudo. Tomou uma outra dimensão, vamos dizer assim. Que não estava previsto na história. Mas que assim como o Sebastião X, né?
Pra mim, ele era só um personagem engraçado, mas ele teve uma força tão grande. Olha, quem lê o livro sabe exatamente por que ele está falando esse X, viu? É melhor falar X mesmo. Então, ele teve uma força tão grande que ele participou do desfecho da história. É verdade. Né? Ele alguns foi um momentos, personagem bonito em alguns dentro da momentos história. ele rivalizava com Linda. As pessoas que Isso. acompanhavam, que eu sempre publico, né, os meus romances como folhetim, que a coisa diz assim, mas Linda não é mais protagonista. Quem é o protagonista? É o Sebastião ou é a Linda, entendeu? Pois é, essa interação na internet, quando você... Porque eu imagino assim, quando a gente está fazendo um livro, eu nunca escrevi um livro, né, claro. Sim. Mas como eu gosto de escrever reportagens longas, eu gosto de fazer sozinha e apresentar o resultado depois. Sim. Tá? Mas quando você começa a compartilhar desde o primeiro capítulo, como você faz na internet, não tem a interferência, você consegue deixar de fora a interferência das pessoas que estão lendo, que querem opinar de alguma forma. Quando você diz, é a Mara Linda ou é Sebastião? As pessoas ficam comentando. Isso não vai afetar a tua narrativa? Não chega a afetar, de sobremaneira não, porque quando chega no momento que o personagem ganha esse destaque todo, eu já sei o que eu vou fazer com ele, entendeu? Quer dizer, eu sei entre aspas, porque na verdade nem eu não tenho autonomia sobre um personagem. Quando eu digo que ele ganha vida, ele é como se fosse uma pessoa que está caminhando sozinho e ele sabe para onde ele vai. Ele vai para aquele ponto e se eu tirar ele do lugar, eu posso até tirar, mas aí eu seguro a história, entendeu? Aí no caso do leitor, eu não me deixo influenciar, porque se eu fizer isso, eu vou estar amputando a história, entendeu? No caso, por exemplo, da Mara Linda. Ninguém queria que a Linda morresse, mas ela estava decretada para morrer. Eu estava achando, a história fui lendo só o teria a tempo grandiosidade todo que teve se ela morresse. Mas eu fui lendo o tempo todo achando que no final, de alguma forma, ela ia se salvar, porque a gente pensa assim sempre, né? Os bonzinhos vão para o céu e os ruins vão para o inferno. Se eu fizesse isso, eu teria feito uma novela e não um romance, entendeu? Verdade. Tem sentido. Os protagonistas acabam felizes. É verdade, mas nós vamos fazer um intervalo aqui na nossa conversa, só um minutinho, só o tempo da gente tomar um cafezinho, a gente volta para continuar conversando. É um minuto só. Já estamos de volta para continuar conversando aqui com o Nonato Reis sobre sua nova produção literária, sobre seu novo livro, que vai ser lançado ainda esse mês, né? Dia 19 de outubro na Feira do Livro, né? Sebrae, Pois é, eu me encantei com os dois outros livros, ainda nem falei da Fazenda e Bacazinho. A Fazenda e Bacazinho, de alguma forma, ela tá meio chateada contigo, viu? Não tá, débito. não? É verdade. Acho que tu tá em débito com ela. Começou, verdade. Deixou os outros passarem na Isso. frente. Isso. E agora? Isso aqui trata de quê exatamente? Pois é, a Fazenda Bacazinho eu passei, na verdade, 3 anos escrevendo e ela ficou tão grande, eram 100 e poucos textos, ia dar 400 e poucas páginas. Não, isso até financeiramente é inviável. Aí eu tive que cortar, eu cortei tanto que dá para fazer uma segunda edição da Fazenda Bacazinho de forma inédita, né? Ah, que legal. Sem usar nenhum desses textos aí. Então, como o próprio nome diz, a Fazenda Bacazinho, ela é ambientada dentro e no entorno de uma velha casa de fazenda que pertenceu a uma santa. Eu não sei se isso existe em algum outro lugar, para mim é inédito, né? Uma santa ser fazendeira. Normalmente santa não é fazendeira, Pois é. ela tem muita coisa, mas Isso. fazenda não, né? E a santa é a padroeira de Viana, Nossa Senhora da Conceição. E ela teve tanto gado em uma determinada época, ela tinha mais de 2.000 cabeças. Ela é considerada uma das maiores fazendeiras de Viana. Né? Peraí, vamos, volta um pouquinho para eu poder entender. Sim. Que santa é essa? Ela fazia milagre? Dizem que fez. Pois é, porque normalmente a gente associa santos com milagres. Isso. Agora, santo com fazenda, com gado, como é que ela comprava gado? A história da fazenda, da origem dela, não existem fontes oficiais, né?
Esse livro ele é embasado historicamente pelo Pedro de Castro Neto, que é meu primo e é historiador, é um cara que mais sabe sobre a história de Viana, né? E ele, de acordo com as pesquisas dele, essa fazenda teria surgido em 1827, que está aí na cronologia da fazenda, por um certo Antônio Travasso, que teria sido o primeiro vaqueiro. O meu bisavô foi o segundo vaqueiro. Mas como ela surgiu? Dizem que durante a travessia do gado das áreas alagadas para os tesos, o que é isso? Na Baixada Maranhense, no inverno, os campos todos ficam inundados. Nós vamos já falar sobre essa tua paixão pela Baixada. E aí a criação ela tem que ser remanejada dessas áreas que estão alagadas para as áreas mais altas, que são chamadas de tesos, né? E aí elas ficam ali e passam o período invernoso. Depois que seca, que elas voltam para os campos. Essas áreas são não inundáveis. Não, porque elas são mais elevadas. Isso. Então, numa dessas travessias, né, dos fazendeiros levando a sua criação, um forte temporal teria se abatido sobre eles, né? Mas era muita chuva, parecia um dilúvio com relâmpago, enfim. E um dos criadores, com medo de perder toda a criação e perder a própria vida, ele teria feito uma promessa para Nossa Senhora da Conceição, que se eles se salvassem daquela tormenta, que ele daria metade da criação dele para a santa. Metade do gado dele. Na mesma hora, como que por encanto, todo o temporal se dissipou e o sol voltou a brilhar. Aí esse foi o milagre, Só que aí na hora de pagar a promessa ele se arrependeu, né? Achou que aquilo foi obra do acaso, que não foi interferência divina. Não tinha nada a ver com a santa. E aí não pagou a promessa. E aí uma praga se abateu sobre a criação. Ele perdeu toda a criação, inclusive ele morreu. Então todos os anos, que história! Todos os anos os criadores, com medo de serem atingidos pela maldição, o que eles faziam? Cada criador dava 2 reses da sua criação para a santa, doava 2 reses para a santa. Quem administrava a santa? Sim, isso que eu quero saber, porque santo não desce para receber... Era a igreja católica, era o padre que administrava. Então chegou uma hora que o rebanho foi crescendo e o padre não tinha como administrar sozinho. Ele chamou um vaqueiro e nomeou esse vaqueiro para cuidar daquela criação. O primeiro foi Antônio Travasso. O segundo foi Velho Boa, que foi meu bisavô. Mas nessa época já existia a fazenda? A santa já tinha fazenda para onde levar? Tinha só a criação. Não tinha o patrimônio físico. Sim, sim. Foi com o Velho Boa, o meu bisavô, que ela se expandiu. Velho Boa recebeu 50 cabeças de gado. O que ele fez? Ele era dono do Ibacazinho todo, do povoado. Ele era dono daquelas terras. Ele pegou uma parte das terras, doou para a Diocese de Viana, onde foi construída a casa da fazenda. Essa fazenda, essa é bem aqui, ó, que você está vendo aqui, ó. Aqui atrás, é a casa de fazenda, ela tinha 2 pavimentos, enfim, isso numa época que Quer só dizer, havia na casa de palha. verdade, a escritura estava no nome da santa, mas a fazenda era de verdade da igreja. Era da igreja, mas todo mundo dizia que pertencia à santa. Todo mundo chamava de fazenda da santa. Sim, foi mais bonito, mas que administrava era a igreja. Era a igreja, na verdade, era uma propriedade da igreja, né? E cresceu bastante, foi ficando uma fazenda próspera? Foi, claro que ela recebia todo ano, ela recebia 2 cabeças de cada criador, né? Imagina. Uma coisa, era um espetáculo. Olha, essa santa era a Agora, santa. esse livro, ele é ambientado no período de 1962 até 82, que compreende o quê? O ciclo do vaqueiro Sebastião Furtado, que foi meu padrinho. Por quê? Porque gente, mas tua família está toda aqui. A minha infância está nesse período lá, entendeu? Sim, sim. Em que ele foi o morador da fazenda, e foi o período áureo da fazenda. Entendeu? Você falando assim da Baixada, eu já percebi que teus livros, de alguma forma, eles têm uma relação com a Baixada, principalmente com Viana. Você é muito apaixonado por Viana. O que representa isso na tua vida, Rezinha? Assim? Porque é muito legal você ver esse encantamento todo que você tem, a ponto de colocar isso num livro e levar para as outras pessoas tomarem conhecimento. Porque, por exemplo, eu que não conheço nada da Baixada, acabei já, por causa de Amara Linda, acabei sabendo um pouco lá das coisas. Isso. Agora tu deixa essa resposta para me dar no próximo bloco? Com certeza. Nós de novo vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Minutinho.
Já estamos de volta para o nosso último bloco de conversa aqui com o Nonato Reis sobre a Fazenda eu só chamo Ibacazinho. Fazenda Bacazinho, que é seu novo livro que vai ser lançado agora no dia 19. E eu estava falando dessa paixão sua por Viana, não é Viana não, por o local onde você nasceu. O que isso representa para você? Eu acho que representa o chão, né? As raízes, né? É como a árvore, né? Que depende da base, né? Para sobreviver. Então, o Ibacazinho, ele tá definitivamente inscrito na minha vida. Ali eu nasci, né? E vivi até os 15 anos. Né? Quer dizer, toda a minha infância e pré-adolescência eu vivi no Ibacazinho. Né? Agora, sim, essa minha produção literária em torno do Ibacazinho, ela não acontece só por isso. Como nossa conversa está boa, vamos esquentar o café. É porque o Ibacazinho, é preciso a gente situar ele historicamente, porque ele é um povoado muito especial. Ele surgiu na esteira da catequese jesuítica. Foi o único povoado lá em Viana que é remanescente dessa época. Isso em 1700 e pouco, 40 e pouco, os jesuítas chegaram ali e fundaram a missão de Conceição do Maracu, que deu início a Viana, a cidade de Viana. Ali é o marco fundamental da cidade. Viana nasceu no Ibacazinho, que fica a 4 quilômetros de lá. Primeiro nasceu Ibacazinho. E depois isso. Que foi a empresa jesuítica ela foi sediada lá no Rio Maracu. Sim. Onde fica o Ibacazinho. Entendeu? Tanto é que existem muitos lugares ainda que você está chamando Ibacazinho. Porque o nome é Ibacazinho. A fazenda é que é Bacazinho. Aí é que é preciso esclarecer. A fazenda era Fazenda Ibacazinho. Mas os moradores, eles desprezavam esse. Olha, eu sabia que era Ibacazinho de alguma forma. Eles só chamavam Bacazinho. Eu até explico no livro que a fazenda é Ibacazinho, mas no livro ela é tratada como Fazenda Bacazinho. Porque assim que era chamada. Em respeito à forma como os moradores a chamavam. Né? Entendi. É isso. Então Ibacazinho era um povoado. Ibacazinho é um ainda povoado. Ainda é um povoado, né? Comunidade, que depois veio Viana. Viana acabou sendo a sede, vamos dizer. Assim, pode até ter acontecido de forma simultânea, porque quando os jesuítas saíram, aí a comunidade começou a se formar. Entendeu? Os jesuítas saíram em 1700 e pouco, por ordem do Marquês de Pombal, foi expulso do Brasil todo, não só do Maranhão. E essa comunidade ela começou a se formar a partir disso. Né? Entendi. Porque quando eles estavam lá, ali já tinham um aglomerado de negros, de índios, né? Os índios escravos, gamelas, de europeus, de colonos que vinham de lá, né, para cuidar da terra. E eles foram fazendo cruzamento, foram miscigenando e a cidade foi, o povoado foi se formando também. Entendeu? Eu lembro, havia até uma escritura nessa confusão agora com os índios, né? Devia ter uma escritura de doação dessa área para a igreja que deu origem a Viana. Mas essa paixão, ela vai aparecer em outras produções? Como é que você pretende conduzir esse fio de criação? Não sei se funciona para vocês assim. Esse fio de criação para outras obras, de alguma forma, ela vai estar sempre ligada a essa tua matriz? Sempre, porque o Ibacazinho, como eu estava dizendo, não é só pelo fato de eu ter nascido lá, mas ele é um lugarejo que desperta muita atenção do ponto de vista literário. Por quê? Porque ele reúne um caldo de cultura assim, muito interessante, porque ele tem aparição de espíritos da época dos padres jesuítas, porque ali aconteceu. Mas não é um lugar mal assombrado, não. Mal assombrado também. Vixe, existe de tudo. Olha ali. Que maravilha. Existe saci Para quem pererê, tem a mente fértil assim, saci pererê, mula sem cabeça, lobisomem, tem gritadores lá, tem de tudo que você possa imaginar no Ibacazinho. É uma comunidade que transita muito entre essa coisa do real e do imaginário, do sobrenatural, entendeu? Então é por isso que ela desperta o meu interesse. Isso, e não exatamente pelo fato de eu ter nascido lá. Entendi. Mas assim, só cá entre nós que ninguém nos ouça, você já viu algum desses personagens? Já viu Saci Pererê, mula sem cabeça? Já vi Saci Pererê, mula sem cabeça nunca. Já ouvi gritador, né? Tu já viu Saci Pererê? Já tive contato com defunto também, com espírito, né? Já tive contatos reais com espírito também. Porque isso no Ibacazinho é normal.
Gente, Normal é você nunca ter encontrado olha, nenhum espírito. até onde eu sei, Saci Pererê é uma lenda que Sim, a gente não sim. vê, que não existe. Mas você está me dizendo que já viu. Como eu digo, Você viu a como sombra passando, não foi? entre o céu e a terra existem mais mistérios do que se possa imaginar na nossa boa filosofia, né? É Já dizia o poeta. verdade, é verdade. Mas, então, é daí que surgem os escritos, isso é os uma coisa livros, as muito, histórias. assim, isso é uma coisa muito assim, sabe? Que fica muito em aberto. Nós, na sociedade, a gente tende a acreditar no que é real, no que é concreto. É verdade. Nós somos como São Tomé. E essa coisa do sobrenatural, você não vê, assim, isso não está no teu dia a dia, entendeu? As pessoas têm contatos esporádicos. Se você for fazer uma pesquisa aqui na Assembleia, você já teve contato com o sobrenatural? Muita gente vai dizer que já teve. Até porque entendeu? todos os nossos ambientes aqui tem o nome de algum colega que já faleceu, Então, né? como é que você vai Não é que dizer? de repente ele sente saudade da redação. Como é que você vai tratar isso como lenda? Eu não trato, É entendeu? verdade, Eu verdade. acho que existem coisas que a gente, por trás disso, que a gente não consegue explicar ainda. entendeu? Gente, a conversa tá boa, mas nosso tempo acabou. Vou deixar só uma outra pergunta. O que já vem por aí? Já tem alguma coisa? Meu próximo Além dos livro, contos que sobraram daqui? Eu tenho mais livros sobre Bacazinho, mas assim, para não cansar o leitor, eu vou dar um tempo do Bacazinho com a Fazenda e no próximo ano eu pretendo publicar Lembranças de Repórter, que na verdade foi o meu primeiro livro pensado mesmo e que eu comecei a escrever. Eu escrevo esse livro há mais de 10 anos. Eu acho que as informações dentro da tua cabeça, as ideias, na verdade, elas se atropelam tanto que uma vai verdade, entra em passando na choque, frente uma do passa outro, na né? frente Esse aqui perdeu a como vez uma para corrida de dois cavalos. perdeu a vez para os dois outros anteriores. exatamente, isso, E a vida de repórter já foi A ficando para Lembrança trás. de Repórter era o Lembranças de primeiro, esse Repórter. aí acabou atropelado, né? E eu pretendo publicá-lo até como um tributo aos colegas que conviveram comigo, né, durante esse período que eu Isso. trabalhei nos jornais de São Luís. E é muita história, tem muita coisa, tem muitos personagens. Essa tem, viu? E eu acho que é importante. Essa tem mula sem cabeça, tem Saci Pererê, Também. tem Jack Estripador, tem de tudo um pouco. Muita Vida coisa. E em vida de Muita repórter tem coisa. vida- Censura, tem enfim. tudo. É tem tudo. verdade. Ameaça então, de só morte. para lembrar, a Fazenda Bacazinho vai ser lançada agora na Feira do Livro, no dia 19. Eu já estou convidando todo mundo. Pode Luizinho, convidar, tá? já Tá pode todo mundo convidar. convidado a partir de que Isso. horas? 7h30 da noite. 7h30 no da Café noite. Literário, né? Da Feira do Livro, aqui no Multicentro Sebrae. Ok. 7h30 da noite nós estaremos lá para receber Pronto, todo então mundo. 7h30 da noite, no dia 19, agora na feira, na véspera do encerramento da Isso, é a feira, véspera né? do Porque encerramento, termina no dia penúltimo dia. 20. Então, está todo mundo convidado para conhecer essa nova produção literária do escritor Nonato Reis. Tá, que é escritor, é jornalista, é oficial de justiça, Também. um monte de coisas. É por isso que ele está vendo mula sem cabeça. gente tem que essas lutar. coisas por aí. É verdade. Reizinho, foi um prazer O prazer recebê-lo sempre aqui meu. mais uma vez para a gente conversar sobre É essas sempre um coisas. privilégio estar É aqui. muita conversa para pouco tempo, É né? verdade, conversa mas entre amigos. Vamos conversar mais outras vezes, sempre que Isso. tiver alguma novidade. Pode ver que Claro, adoro notícias primeira vez boas. aqui. Obrigada. Direito Muito adquirido. obrigada. Bom dia para você. Bom dia pra para todo você mundo. também que está aí, que está nos assistindo. E já sabe, não assistiu toda? Volta lá, assiste o nosso site, está lá todo prontinho para você, com todo o conteúdo bem legalzinho, todo arrumado para você acessar a hora que você quiser para ver ou rever qualquer uma dessas entrevistas ou qualquer uma das outras que estão na nossa grade. Mas todo dia eu vou te aguardar, que é às 8h30 da manhã, certo? Tchau. Tchau.